Vamos orar todos juntos. Meu Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós te agradecemos. O Senhor Deus nos salvou nesse último momento planejado por Deus. Nos discerniu deste mundo de forma santa, para que pudéssemos permanecer servindo ao Senhor Deus dentro da igreja discernida de Deus, para obedecermos a Sua palavra. E assim o Senhor sempre está conosco e nos conduzindo. As nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, muitas dessas igrejas, nesse último tempo, todos estão vivendo com a sua missão de pregar o seu evangelho nesse último tempo. Qual seja a situação, qual seja a dificuldade, todos os irmãos e irmãs que pregam o evangelho, que Deus permita a graça, a sabedoria, o poder do Espírito Santo para estar junto deles. Nesse último tempo, a missão de pregarmos o seu evangelho, até que todo o tempo seja concluído. Que o Senhor possa nos permitir a segurança, a paz e a liberdade para pregarmos o evangelho. Este mundo, cada momento mais vai se tornando maligno, cheio do pecado. Nós não sabemos o que pode acontecer no dia a dia. Nós estamos vivendo em um momento difícil. Se não tiver a ajuda do Senhor Deus, nada podemos fazer. Que o Senhor Deus possa estar junto conosco. Que o Senhor Deus possa trabalhar através de nós. Que essa santa vontade possa ser cumprida. E assim, o poder do Senhor, a mão do Senhor, possa nos sustentar cada momento mais. No meio da dificuldade, todos aqueles que estão pregando o seu Evangelho, que o Senhor Deus permita a sabedoria e a palavra para que eles possam viver diante do Senhor Deus. Nesse tempo, todos nós que fomos salvos pelo Senhor, remidos pelo seu sangue, estamos louvando a sua palavra. Senhor, todos nós que estamos aqui, nós acreditamos que o Senhor esteja com cada um de nós. Que através da mão de graça do Senhor, que o Senhor possa nos sustentar a cada momento mais. Que o Senhor Deus possa nos permitir a graça necessária. Todos aqueles que estiverem no meio da doença, no meio da dificuldade, que Deus possa permitir a graça necessária para cada um. Para que nesse último tempo possam viver diante do Senhor Deus mais obedientes. Senhor, nesse tempo, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós. Nós possamos aprender como é que devemos agir, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 1, a partir do versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o tempo tem esfriado, mas é muito melhor do que o calor do verão, não é? Então, é um ótimo mês. Nós estamos vivendo numa estação onde a colheita é colhida, armazenada, e cada momento mais. Espiritualmente, é um momento onde nós, como frutos espigas do Senhor, vamos amadurecendo. Então, na semana passada, nós aprendemos a palavra sobre Israel e muçulmano. Isso aqui seria o que está acontecendo atualmente no Oriente Médio. Então, no nosso coração, nós estamos orando, desejando para que essa guerra não se alastre, mas claro, tudo vai conforme a vontade do Senhor. Então, agora não é somente Israel, mas na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, nós podemos ver que os judeus estão sendo perseguidos pelos muçulmanos, atacados, a gente estão passando por diversas dificuldades. Então, como eu já preguei da outra vez também, então, todos aqueles que vão contra o Deus, o Criador, realmente temos muitos inimigos, como o comunismo, como aqueles que vivem com a mentalidade realmente de que Deus não existe, que seria a base. Realmente os ateus, né, que seria a base do comunismo. Realmente Deus não existe, todos são iguais. Mas os muçulmanos são aqueles que iniciaram do Oriente Médio através do Deus Alá, com esse poder, realmente essa grande religião, realmente que eles dão por volta de quase 1,5 bilhões até 2 bilhões de muçulmanos pelo mundo. Então eles têm muito poder também. Então eles, pelo poder espiritual deles, dito religioso deste mundo, eles querem dominar o mundo. Então nós podemos dizer que é um poder que realmente se opõe a Deus, é um grande poder que vão contra o Senhor Deus, que não é o Senhor Deus, mas um outro Deus que é Alá. Mas também existem outros grandes poderes que querem dominar o mundo. Então, como a Igreja Católica, antigamente, realmente perseguiam demais os cristãos antigamente.
A Igreja Católica também, ela é grandiosa no mundo. Então, eles tinham a denominação para o Papa de que era o imperador da Igreja Católica. Eles também são um poder, forças que se opõem a Deus. Então, todos aqueles que se opõem a Deus, o Senhor Deus há de julgar, com certeza. Bom, em 1 Samuel, somente todos aqueles que se opõem a Deus serão quebrantados, destruídos por completo. Claro que todas as pessoas que não conhecem a Deus neste mundo, eles se opõem a Deus. Mas no tempo permitido pelo Senhor Deus, realmente o Senhor Deus, ele está aguardando, ele tem paciência até o presente momento. Mas, nos últimos dias, nós podemos ver que todas as forças que se opõem a Deus serão totalmente destruídas por Deus. Uma coisa que nós temos certeza é de que o povo de Israel, a partir de agora, há 4.000 anos atrás, desde que Abraão foi escolhido, o Senhor Deus realmente conduziu o próprio povo de Israel através de Abraão, que foi escolhido, desde o Gênesis, que nós podemos verificar. O Senhor realmente ele governou sobre Israel para que possa saber através de Jacó. Quer dizer que o que todas as pessoas elas precisam saber é de que Deus, ele governa, ele reina sobre Israel. Então, nós sabemos muito bem a palavra da Bíblia, então nós conhecemos muito bem sobre isso. É uma nação bem pequena que está situada no meio do mundo, mas quem é o Senhor Deus? Ele manifesta de forma clara através da história do povo de Israel. Então, para todos aqueles que obedecem ao Senhor Deus, qual tipo de bênção o Senhor Deus permite? Para aqueles que não obedecem, nós sabemos o que o Senhor Deus ele vai permitir. Então, realmente, o Senhor Deus ele manifesta muito bem através do povo de Israel. No todo o pecado de eles terem negado, de terem rejeitado o Senhor Jesus. Realmente houve toda a perseguição, eles foram perseguidos e mortos pelo mundo. Mas Israel, eles realmente fracassaram por conta do pecado de terem negado ao Senhor. Mas podemos ver que o Senhor ele permite uma grande bênção, porque o Senhor Deus os restaurou nos últimos tempos. Então, 586 realmente antes de Cristo e 76 depois de Cristo, 75 depois de Cristo, eles foram espalhados pelo mundo todo. Em 1948, depois de terem sofrido pelo mundo todo, eles conseguiram sua independência. Então, nós podemos ver que a história do povo de Israel é uma bênção, um milagre de Deus. Então, agora eles estão reunidos na terra de Israel. Eles lutaram contra os árabes, que era uma força impressionante, e conseguiram a sua independência, restauraram suas terras. Depois foram para a segunda, terceira e quarta guerra. E sempre Israel venceu. Então é uma guerra, uma briga de luta entre Davi e Golias. Davi é um pastor de ovelhas, um jovem. Golias é um guerreiro que foi treinado desde a juventude e também é um gigante. Ele tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Realmente Golias, ele como um soar do trovão, ele clamou contra o povo dizendo: realmente venham, mostrem o vosso Deus, lutem, vamos lutar. Mas um jovem pastor de ovelhas que foi se encontrar com seus irmãos viu aquela cena onde Golias insultava a Deus, insultava o povo de Israel. Então Golias estava com um imenso escudo. Ele tinha uma lança gigante. Então, ele era uma aberração naquele momento.
Mas Davi era um pastor de ovelhas. Então ele tinha estilingue, que nós usávamos, sabe um estilingue que você coloca uma pedra, tira e é um lançador de pedras, na verdade. E ele disse: somente você luta com espada, escudo e lança, mas eu luto em nome de Deus Todo-Poderoso. E ele foi e lutou com aquele lançador de pedra, e acertou na testa de Golias. Então, mesmo que Golias seja um grande general, aquela pedra se encravou na cabeça dele. Então, Davi não tinha uma espada. Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. E isso não acaba simplesmente com esta história. Nós podemos ver que Davi depois se torna rei, toma realmente os terrenos que estavam em volta, e ele traz realmente uma grande prosperidade ao povo de Israel. E ele também realmente já estava aguardando pela vinda do grande Messias. Até o último tempo nós podemos ver que o Senhor Deus ele manifesta o seu poder até o fim. Então, se nós olharmos em Jeremias, em 31, realmente Israel ela não vai acabar, realmente enquanto toda a ordem deste mundo aí estiver mantida. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele criou o sol para estar pela manhã, a lua e as estrelas. Então, o Senhor Deus é o Deus Criador. Então, toda essa ordem, enquanto essa ordem da criação se manter, Israel não vai desaparecer. Então, se nós olharmos esta palavra, então, o povo de Israel, então, eles tiveram o pecado de terem rejeitado o Senhor, de terem idolatrado e foram aprisionados. Mas essa palavra o Senhor disse nessa época, quando eles foram para a Babilônia. Então, o Senhor está dizendo que eles jamais vão perecer, que eles vão ser restaurados. Em Jeremias capítulo 33 também tem uma palavra similar. Então, as outras nações não consideravam Israel somente como uma nação, mas o Senhor já disse que Israel não iria desaparecer até que toda a criação se desfazesse. Então, enquanto houver a história da humanidade, Israel nunca vai desaparecer. Nós temos grandes forças no mundo onde querem acabar com Israel, mas o Senhor Deus, ele há de julgá-los, há de destruí-los no final. Então nós podemos ver o povo de Israel, realmente que eles pediram a sua independência, eles se tornaram uma grande nação. Então se nós reunirmos todos os judeus que estão pelo mundo, eles não dão nem realmente 20 milhões, eles dão metade da população, é parecida à população de Seul. Então realmente é muito poucos judeus que têm no mundo. Mas essa é a verdade. Então, o Senhor, ele sempre está atrás deles. Através do povo de Israel, somente através desses sinais, o Senhor há de manifestar que Deus está vivo. Realmente muitas nações irão se levantar contra o Senhor, e o Senhor há de lutar pelo povo de Israel. Como em Josué, capítulo 3, versículo 10 também. Realmente o Senhor há de realmente afugentar todas as nações poderosas. Então, realmente, um irá perseguir 1000. Então, nós podemos ver que o Senhor há de lutar por eles. Então, quando nós olhamos todos esses acontecimentos, realmente toda a história realmente já está determinada. Não é por isso que todos os países que se opuserem a Israel, o Senhor há de destruí-los. Então, um país que abençoa Israel vai ser abençoado.
Tá? Aqueles que amaldiçoarem a Israel vão ser amaldiçoados. Então, o Senhor há de amaldiçoar todas essas nações. Então, eles podem tentar brigar com o homem e podem vencer, mas imagine tentarem lutar contra Deus. Então, nós precisamos observar muito bem como é que a Bíblia se cumpre. Então, nós sabemos muito bem sobre os resultados que hão de acontecer no futuro. E como eu já preguei da outra vez, sobre essa última guerra no Oriente Médio, uma imensa guerra há de acontecer. Então, o mundo todo vai estar em caos. Mas de repente, a paz vai chegar no mundo. O mundo todo vai se assustar de novo. Então não é simplesmente uma paz no Oriente Médio, mas uma paz no mundo. Todos vão começar a falar: ah, agora não vamos ter mais guerras. Agora vamos viver num mundo ótimo para se viver. Então a ciência, a cultura, a medicina, o entretenimento, tudo vai se desenvolver. Agora não há mais guerras, nós iremos viver num paraíso aqui nas terras. Então realmente as pessoas vão começar a se agradar com essas coisas. Então nós podemos ver que todo esse tratado de paz, realmente entre as nações, vão ser realmente declaradas. É um momento onde todas as pessoas irão viver durante os 7 anos de tribulação. Daí eu vi no jornal antes de ontem, então, havia um homem chamado Al Gore, que era o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele havia tentado se eleger como presidente, mas ele tem o histórico de que não conseguiu se tornar o presidente. Ele era um homem realmente muito inteligente. Este homem, ele pesquisa sobre a atmosfera, sobre o ambiente do mundo, sobre o futuro do mundo. E esse homem, ele escreveu um livro, ele escreveu A Verdade Desconfortável. Então, realmente, o Polo Sul, o Polo Norte está derretendo. Realmente, o aquecimento global é real. E nesse livro dele, ele trata sobre esses pontos. É de que a água do mar há de se elevar em 65 metros em alguns anos. Então, as grandes cidades dos Estados Unidos também vão ser realmente encobertas pelas águas. Beijing, da China também. Então, nós que estamos aqui assentados também vamos ser afundados na água. Então, ele deixou isso no grande telão dele e ele mostrou uma grande simulação. Ele começou a mostrar como simulação no telão dele. E o que eles disseram no jornal alguns dias atrás? Eles disseram, pode prolongar alguns anos, mas em 5 anos ou 10 anos, este mundo vai se tornar um mundo difícil de se viver. Então, já que ele sabia muito bem disso, ele disse que ele sempre está muito preocupado. Então, nós também sabemos, realmente todo mundo já está no seu limite. Então, o ambiente da natureza agora já estamos vivendo num momento onde é difícil de sobrevivermos. Existe o perigo de guerras. Então, este mundo, ele é finito. Alguma hora ele vai se acabar. Corra, o vice-presidente, ele também já disse, realmente de forma como pela catástrofes naturais também o mundo já vai ser destruído. Ele já disse sobre isso. Então, Heliken também já havia dito que realmente uma terceira guerra mundial iria acontecer se os Estados Unidos não fizessem um acordo de paz com a China, não se acertarem dentro de alguns anos. Então, agora faltam 90 segundos para o mundo acabar. Então, isso não é videntes,
criaram essa expectativa, né? Determinaram ou profetizaram dizendo que o mundo está acabando. São cientistas dizendo que faltam 90 segundos para o relógio do mundo, para chegar o fim do mundo. Então, esse relógio, cada momento está andando. Então, mas as pessoas estão simplesmente imaginando: ah, será? A Bíblia diz assim. Então, quando todos disserem: ah, estamos em paz, estamos seguros, então o fim há de vir. Então, todas as pessoas vão dizer: ah, está bom, estamos em paz, agora está um ótimo mundo para vivermos, estamos vivendo realmente em paz neste mundo. Então, mas, realmente ninguém há de escapar. Então, o Senhor já disse que o fim há de chegar. Então, nós somos pessoas que recebemos a salvação nesse último tempo. Vocês sabem disso, não é? O Evangelho começou há 2000 anos atrás. Então, realmente foi até os Estados Unidos, deu uma volta e chegou até a nós aqui na Coreia do Sul. Então, demorou bastante para chegar aqui. Mas nós estamos pregando por todo o mundo. É para que antes que o mundo acabe, realmente o Senhor Deus está permitindo essa oportunidade para receberem a salvação. Então essa chance não é prolongada. Realmente nesse último tempo, realmente há tudo de se terminar. Então quer dizer que somente são alguns minutos ou alguns segundos que nós estamos tendo para vivermos ainda. Então, as pessoas ficam imaginando de que este mundo agora vai se tornar um lugar bom, um lugar em paz para se viverem. Não fiquem tendo essas expectativas. Acordem, que o fim está chegando. Então, o Senhor já disse, realmente nós precisamos perceber que nesse último tempo já está chegando. Realmente, quando nós vemos estes sinais, como em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, versículo 13, ele já disse que realmente haverá um grande trondor nos céus. Onde todos os elementos se desfarão em grande calor, em um fervente calor. Então, realmente todas as coisas serão queimadas, incendiadas para baixo. Realmente naquele tempo nós precisamos ver realmente quem conduz todo este mundo. Realmente nós precisamos olhar nos céus que vai ser dissolvido. Realmente quem é que destrói com os elementos todas as coisas. Então nós realmente depois veremos como o seu prometido o novo céu e a nova terra. Então realmente estamos vivendo num momento onde nós estamos nos últimos tempos, estamos perto do fim e também estamos perto do reino dos céus. Como prometido pelo Senhor Deus, nós estamos perto do rei, do céu prometido, do novo céu, da nova terra. Nós precisamos nos preparar para isso. É o momento onde nós cristãos precisamos nos acordar. Então, realmente, o que irá acontecer nesses últimos tempos? Nós sabemos muito bem, nós precisamos saber disso. Então, como na semana passada, 2 semanas atrás, eu já havia pregado sobre uma pessoa, o vivo e o morto. Então, é uma palavra, um tema que eu quero continuamente pregar para vocês. Então, o vivo e o morto. Então, o vivo é aquele que recebeu a salvação. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, nós podemos chamá-lo de morto. Tá? É por isso que na palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 1, como nós já lemos, e vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o Senhor, Ele realmente morreu por nós. Então, nosso espírito estava morto, mas foi vivificado quando o Senhor, Ele ressuscitou por nós. Então, quer dizer que realmente o que o Senhor está fazendo na história da humanidade? Então, o Senhor criou o jardim do Éden e pôs Adão e Eva. E Adão e Eva, realmente, eles viveram no jardim do Éden, mas a história deles por lá não foi longa. Então, antes de eles procriarem, de se multiplicarem, podemos ver que Adão, ele desobedeceu à palavra de Deus. Ele pecou contra o Senhor Deus. Ao ter desobedecido à palavra do Senhor Deus, realmente o Senhor havia já dito para ele que do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Toda a alma que pecar, esta morrerá. E ele pecou e morreu. Então nós podemos ver que a carne pode dizer que está viva,
mas realmente está morta porque perdeu a relação espiritual com o Senhor. Então, pensem bem. Realmente olha essa lâmpada, por conta da eletricidade, ela solta essa luz, o microfone está funcionando, tudo isso é por conta que existe eletricidade. Se não tiver eletricidade, tudo está morto, nada vai funcionar. Nós podemos dizer que a relação cortada com o Senhor Deus é estar morto. Então, nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos vivificados. Então quer dizer que agora nós temos uma ligação com o Senhor Deus. Então, realmente um espírito que se junta com o Senhor é um só espírito. Quer dizer que o meu espírito e o espírito do Senhor está unido. Então, o meu espírito e o espírito do Senhor agora está unido, não pode ser separado. Então, o Senhor, Ele nos ressuscitou, somente do nosso espírito que estava morto. Então, olhem só como isso é incrível. Então, realmente, olhem só como é diferente uma pessoa que está viva para uma pessoa que está morta. Então, hoje em dia, nós temos algo chamado zumbi, que é algo bem medonho, não é? Quer dizer que os mortos, eles vão andando com um formato esquisito, perseguindo as pessoas. Então, as pessoas que não receberam a salvação, perdão, mas são como zumbis. Então, as obras deles são mortas. Então, uma pessoa que está viva, uma pessoa que é normal, é incomparável com uma pessoa que está morta. Então, realmente, o que uma pessoa ela precisa fazer? Então, uma coisa que nós precisamos saber de forma clara é que existe uma diferença entre o vivo e o morto. O vivo ele precisa saber por que Deus ele nos criou. O que vai acontecer com o morto? Então, tudo isso está escrito na palavra do Senhor Deus. O que o Senhor Deus ele faz? Ele faz o trabalho de salvar os mortos. Então, vamos trocar a palavra de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele está dizendo: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, quer dizer que Deus trabalha. Qual o tipo de trabalho que Deus faz? Então, o trabalho da criação, se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, toda a criação foi cumprida pelo Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele fez o trabalho no sétimo dia, o Deus da criação se encerrou, e assim ele descansou. Então, o trabalho de criar todo o céu e a terra, tudo o Senhor Deus, ele terminou em 6 dias. Então, algumas pessoas falam, nossa, 24 horas, um dia. Quer dizer que ele terminou em 6 dias? Como pode? Então, mas se olharmos em segundo dias, se olharmos em segundo Pedro, nós já temos uma palavra falando que um dia é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Então, quando o Senhor ele fala que é um dia, algumas pessoas elas começam a falar, então olhem para aquela palavra de segundo Pedro. Então, quer dizer que Deus deve ter gastado 1000 anos para cada dia. Então, pensem bem, será que Deus, o Todo-Poderoso, ele demora tudo isso? Será que é como um ser humano que precisa plantar, precisa colher, precisa moer, precisa fazer o pó, a farinha para depois fazer o pó? Não. Olhem para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele pegou os 2 peixinhos e 5 pães e fez para mais de 5.000. O Senhor Jesus realmente pode criar tudo do nada. Deus é o Deus criador. Ele não precisa de condições para fazer alguma coisa. Não existe nada que é impossível para Deus. O Senhor Deus, ele não precisa desses processos, dessas etapas. O Deus é o Criador, Jesus também é o mesmo que Deus. Ele pode fazer tudo.
Então, nós podemos dizer que dentro de 24 horas o Senhor Deus ele criou a luz, realmente depois ele criou a divisão dos firmamentos, então, ele criou a terra da água. O Senhor Deus ele criou todas as frutas conforme a sua espécie, as plantas. Então, isso tudo também ele não precisa de 24 horas. O Senhor ele pode fazer isso em um segundo. Como é que vocês pensam sobre isso? Então, o Senhor Deus, ele cria alguma coisa e ele precisa de muito tempo. Então, a casa de uma pessoa para construir, dependendo do tamanho, ele pode gastar muito tempo para construir. Mas Deus não precisa deste tempo. Deus pode criar agora. Então, se Deus disse, haja luz, houve luz. Que é o sol. Então, antes não havia sol. Então, desde o princípio, Deus criou todas as coisas, a criação. Nós podemos ver que o sol foi criado no primeiro dia. Então, o primeiro dia é o sol que foi criado. Então, nós podemos ver que o sol ele é por volta de 1.270.000 vezes maior que a Terra, não é? E nenhum ser humano consegue viver sem o sol. Então, o Senhor Deus ele criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo ele terminou, e no sétimo dia ele descansou. Será que Deus ele trabalhou tanto que se cansou e foi descansar? Não. Não tinha mais nada para fazer, por isso que ele descansou. E no outro dia, oitavo, nono, descansou, descansou, descansou. E não tem mais trabalho. Mas desde quando o Senhor Deus ele iniciou o trabalho? Então, ele está dizendo que Deus trabalhou. Meu pai trabalha até agora. Então, quer dizer que desde Gênesis capítulo 3, quando Adão ele pecou, o Senhor Deus ele começou a trabalhar. Então, o Senhor Deus ele criou uma casa excelente, mas vamos pensar que o filho vai lá e quebra alguma coisa dessa casa toda. Então, o pai ele fez um trabalho todo grandioso, e o filho ele destruiu tudo. Então, da mesma maneira, o pai ele precisa agora trabalhar, precisa consertar. Então, Adão, por ter pecado, então o Senhor realmente havia feito Adão pó da terra, e soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou uma alma vivente. O que é essa alma vivente? Agora que morreu, ele precisa ser feito, ele precisa ser vivificado. Como é que você vive com o espírito que está morto? Realmente morreu por conta dos pecados, por conta das ofensas. Então, realmente, pela carne é impossível vivificar, não é? Mas o Senhor Deus, Espírito poderoso e justo, ele criou um método. Então, se nós olharmos a palavra de Romanos, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então, isso quer dizer que Deus precisa pagar por parte dele. Então, uma pessoa, ela foi vendida como escravo. O que precisa ser feito para que ela possa sair dessa escravidão? Ela precisa ser comprada com preço. Ela precisa pagar o preço para essa pessoa. Então, isso não é algo simples. Então, a criação de todas as coisas. Então, o Senhor Deus, ele simplesmente falou e disse a palavra e foi criado. Então, foi automaticamente, quer dizer que pela palavra de poder, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas. Ele criou todo o universo. Ele sustenta através dessa palavra. Tudo isso é pelo poder de Deus. Então, mas salvar o espírito do homem não pode pela palavra, não pode realmente pelo seu poder, é pelo perdão dos pecados. Mas como recebe esse perdão dos pecados? Tem que pagar um preço. O Senhor Deus, ele estabeleceu realmente uma pessoa sem pecado para este mundo. Como Adão foi estabelecido para representar este mundo, alguém sem pecado precisava ser escolhido. E isso não é algo simples. Nós podemos ver que o Senhor Deus. Então, o pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que o pai faz? Qual tipo de trabalho? Como em João capítulo 2, versículo 5, realmente o pai vivifica os mortos. Assim o pai realmente vivifica a quem quer. Então, o pai, ele vivifica o morto. Então, o filho também vivifica a quem quer.
Então, isso quer dizer que já que o Pai faz esse trabalho, realmente eu faço também. Então, como é que faz o trabalho de vivificar o morto? Então, não é simplesmente pela palavra. Então, alguém morreu por todas as pessoas, ele pecou e morreu por toda a humanidade. Da mesma maneira, alguém realmente precisa se encarregar de todo o pecado dessa humanidade e morrer. Realmente o filho vivifica quem quer. Então, para vivificar, o filho unigênito ele precisa morrer. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para a morte de cruz. Isso quer dizer que o Senhor Jesus ele veio para morrer. Então, nós podemos ver que no momento que realmente esse grão, ele ao cair na terra, ele não morrer, realmente não pode frutificar. Então, mas ao morrer, ele pode dar muitos frutos. Então, nós podemos ver que é desse jeito que alguém pode fazer esse trabalho de vivificar os outros. Então, como dentro de Adão, realmente muitos morreram, nós podemos ver que é o trabalho que salva em Cristo Jesus. Então, esse é o trabalho que é feito pelo Senhor. O maior trabalho de vivificar o morto. Então, o Senhor, ele veio para este mundo para fazer esse trabalho. Vamos procurar Isaías, capítulo 57. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Então, o Senhor Deus, o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e lugar santo habita. Quer dizer que é o Senhor Deus? O diabo queria se assentar neste lugar e ele foi expulso, não é? Nós podemos dizer que é Lúcifer. Então, o Senhor Deus, ele habita eternamente nesse lugar. Então, nas alturas, é o Senhor Deus que permanece para sempre. Então, nós podemos dizer que este é o Senhor Deus Santo. Então, é um Senhor que não tem pecado de forma alguma. Então, realmente, ele diz dessa maneira. Então, o que ele diz? Então, realmente, o Senhor, nos altos lugares celestiais, no alto e sublime, então, ele está junto com aquele que tem realmente contenda, contritos em seu coração. Então, quer dizer que o Senhor, mesmo estando nas alturas, ele está olhando para este mundo, olhando para os pecadores. Então, o Senhor está buscando e permanecendo junto daqueles que têm um coração humilde. Então, esse pecador, quando ele se arrepende, ele busca essa graça do Senhor. Então, o Senhor, ele busca esse coração, ele não despreza o coração dos contritos, aquele que realmente quer se arrepender, quer buscar ao Senhor. Aquela pessoa que sabe que é pecador, e aquela pessoa que realmente deseja receber a salvação. Isso é humildade. Então, o Senhor, ele permanece junto dos humildes. Então, ele vivifica o espírito daqueles que estão contritos, abatidos de espírito, para vivificar o espírito abatido, para vivificar o coração dos contritos. Então, o que significa vivificar? Quer dizer que é fazer viver, dar a vida. Então, o Senhor, ele vivifica o meu espírito. Como em Salmos 23, o Senhor, ele vivifica o meu espírito. Quer dizer que o Senhor, ele salva o espírito e depois conduz para o seu caminho. Então, o Senhor que está nas alturas, realmente, se nós olharmos para este mundo tão sujo, realmente pecaminoso, o Senhor, ele vivifica aqueles que têm um coração contritados.
Então, o homem, por ter pecado, o Senhor realmente irou-se, expulsou do jardim do Éden, amaldiçoou a terra, permitiu o sofrimento, a dor para os humanos. Então, o Senhor Deus realmente irou-se por conta do pecado dessa humanidade. Então, nós podemos ver que o Senhor Deus realmente irou-se. Então, realmente quer dizer que continuamente o Senhor Deus não simplesmente deixou. O Senhor Deus, ele está continuamente observando. Ele não se ira através desse povo. Ele pode ter irado naquele momento, mas o Senhor Deus, ele permite uma oportunidade para os homens poderem se arrepender, possam receber a salvação. Então, o Senhor Deus, ele mostra o pecado que eles têm. Realmente, no momento que eles se arrependem, existe um caminho para eles se arrependerem, de voltarem, para terem esse perdão. Então, quer dizer que o meu espírito realmente que foi vivificado, realmente vai ter essa paz diante do Senhor. Por quê? Realmente o espírito que foi criado diante do Senhor, realmente ele vai para a perdição. E o Senhor Deus, ele não deseja que vá para a perdição. Então, o Senhor Deus, ele permitiu a sua ira para essa terra, então, mas ele não conduz para a perdição contínua. O Senhor Deus não deseja que eles vão para a perdição eterna. Então, é por isso que o Senhor Deus fez o trabalho de vivificar aqueles que estão mortos em pecados e delitos. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, realmente todos o espírito já estava morto. Então, dentro de Cristo, realmente todos estavam mortos, mas foram vivificados. Quer dizer que agora, realmente faz o trabalho de salvar todos aqueles que estavam mortos dentro do Senhor. Como em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 45 também, realmente, como Adão ele se fez alma vivente, Adão fez alma vivente, então, o último Adão, ele se torna uma alma vivificante. Então, por que um espírito que vivifica? Que estava morto espiritualmente. Então, ele precisa de um espírito para vivificar. Então, o Senhor Jesus, ele veio com um espírito que vivifica. Então, o Senhor Jesus, realmente chamar de Adão. Adão significa homem, aquele que representa a humanidade. Então, o Senhor Adão, ele morreu por todas as pessoas. E o Senhor Jesus, que é o último Adão, ele morreu por todas as pessoas. É por isso que vivificou a todos. Agora, um espírito que vivifica. Então, o Senhor Jesus é o espírito que vivifica. Então, nós estávamos mortos dentro de Adão. O Senhor Jesus, ele nos vivificou. É por isso que João, capítulo 6, então o Senhor já disse, em verdade eu vos digo, quem nasceu de novo já tem, quem nasceu de novo tem a vida eterna. Então, eu sou o pão da vida. Também em versículo 56, também o Senhor já disse, eu sou o pão dos céus. Realmente, quem comer deste pão terá a vida eterna. Então, o Senhor, ele é o pão da vida que desceu dos céus. Então, o pão, realmente, da vida. Então, pensa bem, o morto, ele comer desse pão da vida, ele vai ter a vida eterna. Então, você crer, quer dizer que é uma pessoa que come. Quer dizer que é uma pessoa que come, quer dizer que é uma pessoa que crê que pode ter a vida eterna. Quer dizer que é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, ele pode receber a vida eterna. Uma pessoa que come, ele come pela boca. Mas o pão da vida, você precisa o quê? Crer com o coração. E também se nós olharmos em Gênesis, capítulo 3, versículo 24 também. Então, Adão, ele pecou e quando ele foi expulso, ali no jardim do Éden havia a árvore da vida. Havia a árvore da vida. E quem comesse da árvore, realmente da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria com certeza. Então ele não pode comer, não é? Então o Senhor, ele escondeu o fruto da vida, que ele não podia comer, certo?
Então ele enviou querubins, porque Adão já havia pecado e expulsou do jardim do Éden para não comer do fruto da vida solto. Fez os querubins ficarem com espadas flamejantes em volta do jardim, em volta da árvore. E haviam espadas flamejantes para ninguém se aproximar e protegia. A espada de fogo ficava girando em volta da árvore da vida, então quer dizer que não podia chegar perto, não tinha como, porque ficava pegando fogo, incandescendo nesse lugar. Então, espadas de fogo. Quer dizer que enquanto os anjos estavam protegendo, também havia uma espada de fogo. Quer dizer que é a árvore da vida. Realmente, se eles fossem para lá comer, eles morriam. Então, o Senhor, ele protegeu o caminho. Então, o Senhor, ele protegeu para que ninguém se aproximasse. Então, agora, um pecador não pode ir para essa árvore da vida. Porque se ele precisa comer dessa árvore da vida para ter a vida eterna. Então, entre o pecador, realmente, e a árvore da vida, existe o quê? A morte, ele não tem como se aproximar. Então, mas o Senhor Jesus, ele veio para esse lugar. E ele morreu. E pela morte do Senhor Jesus, ele abriu o caminho para a vida. Então podemos ver que o Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue e morreu e assim abriu o caminho para os céus. Então é por isso que agora comemos do fruto da vida. Ou seja, o fruto da vida, o pão da vida, tudo significa a mesma coisa. Então o Senhor é o pão da vida que desceu dos céus. Então agora podemos saber que o Senhor, realmente Ele deu a vida por nós. Ele perdoou todos os nossos pecados. É por isso que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós podemos dizer que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que acabou com todos os nossos pecados. Quer dizer que Ele morreu por conta de nossos pecados e ressuscitou para a nossa vivificação, nossa santificação. Quer dizer que nós fomos justificados pela morte do Senhor e sua ressurreição. Quer dizer que ele morreu e perdoou nossos pecados, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. Quer dizer que agora temos uma nova esperança. Quer dizer que ele ressuscitou e nos permitiu uma nova vida, da morte e a ressurreição. Então ele fala sobre essas duas coisas. É por isso que o Senhor, ele se tornou o pão que desceu dos céus. Então quer dizer que realmente através da cruz do Senhor, nós somos pessoas que agora temos o caminho para podermos ir para o céu. Então, o Senhor já disse, realmente, eis que os mortos ouvirão a voz do Filho. E aqueles que morreram realmente vivificarão. Então, quer dizer que realmente, quer dizer que aqueles que estão mortos por conta dos pecados e delitos, agora vão ouvir a voz do Pai. Aqueles que ouvirem a voz, eles serão vivificados. Então, o Senhor, ele tem perdoado todos os nossos pecados. Quem ouviu esse evangelho pode ser vivificado. Como em Romanos, capítulo 16, realmente esse é o poder de Deus para todo aquele que ouve e nele crê. Então, quer dizer que o que é essa palavra? Quer dizer que o Senhor realmente nos permitiu essa vida, porque nós agora ressuscitamos. Quer dizer que é o evangelho do Senhor, a morte, a ressurreição do Senhor, a nova esperança, nós chamamos de evangelho. É por isso que essa palavra do evangelho, quando nós ouvimos, quando nós a compreendemos. Colossenses, capítulo 1, versículo 6, realmente quando nós ouvimos e cremos, realmente nesse dia, no dia em que nós compreendemos essa verdade, é o dia da nossa salvação. Quer dizer que nós que estamos mortos em nossos pecados e delitos agora fomos vivificados. Quer dizer que agora todo aquele que ouvir pode ser vivificado. Não é incrível uma palavra dessas? Então, o Senhor, Ele planejou em salvar aqueles que estão mortos. Então, Cristo, realmente Ele veio e já foi profetizado de que Ele viria para salvar a todos. E da mesma maneira, realmente Ele veio e salvou a todos. Então, é essa verdade que agora é testificada na Bíblia. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6 também, realmente já disse. Realmente nós que estamos pregando o Evangelho, realmente somos todos aqueles que estamos trabalhando com o Senhor. Somos aqueles que cooperamos no trabalho do Senhor.
Então, o Senhor Jesus, ele veio para salvar aqueles que estão mortos. Então, o Senhor, ele pagou todo esse salário do pecado que nós realmente havíamos cometido. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O Senhor, ele cumpriu o trabalho da salvação. Quer dizer que através desse trabalho, através do poder do Espírito Santo, agora nós nos tornamos o que? Testemunhas do Senhor. Então quer dizer que nós recebemos o trabalho do Senhor. Então é por isso que o Senhor disse, realmente como o Pai trabalha, eu trabalho até agora. Então realmente o Senhor ele já disse para nós trabalharmos. E não é simplesmente Paulo, mas realmente todos nós que estamos com esta palavra, esse evangelho, nós estamos trabalhando junto com o Senhor. Então, porque o Senhor Deus, ele trabalha. Então, o Senhor Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha e nós também trabalhamos. Não é algo incrível? Então, o trabalho de salvar os mortos. É por isso que em Isaías capítulo 55, versículo 3, realmente ele já disse, vinde a mim e ouvi, e assim a vossa alma viverá. Então, no momento que nós ouvimos essa palavra do Senhor, o Espírito pode ser vivificado. Quer dizer que o trabalho de vivificar o Espírito é o que o Senhor Deus ele faz. É por isso que vamos procurar 1 João. 1 João, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. E Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. Enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus se manifestou desse jeito para nós. Então, ele enviou seu Filho unigênito para nós para nos salvar. Então, o Senhor, realmente, o que nos salvou é o amor de Deus. Como em Efésios capítulo 2, versículo 4, realmente nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos vivificados. Então, realmente antes nós vivíamos seguindo o príncipe da potestade do ar, o diabo. Então, nós seguíamos os desejos deste mundo. Então, nós também antes sempre agíamos nesse meio, onde operava o diabo. Então, nós vivíamos seguindo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos desejos carnais. Então, nós vivíamos seguindo a vontade dessa carne realmente corrompida, quer dizer que nós éramos merecedores da ira de Deus. Então, mas Deus, que é cheio da sua misericórdia de ter pena, então realmente ele não desejou que nenhum pecador fosse para o inferno. É por isso que o Senhor, que é rico em misericórdia, rico no seu amor, realmente através do seu amor, seu grande amor, ele nos amou. Realmente nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos fomos vivificados. Quer dizer que nós fomos salvos pela graça. Então o Senhor, que é rico nessa misericórdia, realmente ele nos permitiu seu imenso amor. Então esse imenso amor que está dentro do meu coração. Então quando se iluminar com toda essa luz, realmente louvarei ao Senhor. Realmente esse imenso amor do Senhor está dentro do meu coração. Então esse imenso amor. Eu não sei quão grande ele é. É realmente um imenso amor do Senhor. Então se manifestou dessa maneira. Ele enviou seu Filho unigênito para este mundo para nos salvar, nos salvar, permitindo que seu Filho morresse na cruz, para nos salvar. Então, se nós olharmos, o Senhor Deus permitiu seu Filho para morrer na cruz. Então, o Senhor Jesus manifestou o amor de Deus na cruz. Como Efésios capítulo 3, nós podemos ver realmente como é que nós saberemos sobre essa profundeza. A profundeza, a largura, o comprimento deste amor do Senhor. Então, realmente esse imenso amor do Senhor Deus, tão grande, como lá nas alturas das estrelas, tão alto.
E este mundo realmente está nas profundezas tão baixo, não é? Mas realmente se nós olharmos para o comprimento do amor, realmente maior do que os oceanos, mais alto do que os céus, realmente bem mais profundo que os mares. Então, realmente, o amor do Senhor para mim. Então, realmente, esse grande amor do Senhor. Realmente, e até um amor tão grandioso de poder salvar todos os pecadores que estão indo para as profundezas do inferno. Então, esse grande amor que nos salva. Então, realmente, esse imenso amor do Senhor. Então, não é simplesmente um amor tão fácil assim. Então, nós podemos dizer que é esse grande amor do Senhor. Esse grande amor do Senhor Deus se manifestou para nós dessa maneira. Então, realmente, para nos vivificar, nos salvar, e que através desse seu amor ele nos salvou. Então, o Senhor, que ele é rico em misericórdia, através do seu grande amor, ele nos salvou. Então, quer dizer que ele nos vivificou de nossos pecados. Então, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Então, nós que éramos inimigos do Senhor, não amamos ao Senhor. Mas ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então quer dizer que nós, que éramos inimigos, agora tivemos a reconciliação, porque o Senhor, ele nos salvou, nos reconciliou. E é por isso, em 1 João, capítulo 1, versículo 2, também, realmente nós que fomos salvos pela propiciação do Senhor, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Então não é somente aqueles que creem que somos nós, mas realmente todas as pessoas, até as pessoas que estão lá fora, que dizem que não creem, realmente elas também foram salvas. Então se você não crê, realmente você estaria na perdição total. É por isso que qual é a origem desse amor? Realmente de nos ter salvo. É o amor de Deus. A origem da salvação que nós temos é o amor de Deus. É por isso que Isaías, capítulo 38, versículo 17 também, já disse, eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção. Também, se olharmos em Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Então, o Senhor Deus, ele tem permitido realmente, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, não é o bom grado, não é a real vontade de Deus. Então, quando o filho, ele erra, o pai bater, até sangrar, castigar, realmente isso não é a real vontade de fazer o filho sofrer. Ele permitir o sofrimento da carne é para nos permitir a paz espiritual. Então, o Senhor, ele ama o nosso espírito para nos resgatar desse poço da perdição. Então, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, quer dizer que o Senhor, ele me salvou a alma da cova da corrupção. Então, nós podemos ver que é puramente o amor de Deus que nos salvou. E assim, como em João capítulo 3, realmente da mesma maneira, realmente nenhuma pessoa, realmente sem faltar ninguém, realmente todos, os filhos unigênitos do Senhor, realmente serem resgatados, porque o Senhor, ele permitiu o seu Filho unigênito para a morte, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Então, através do seu grande amor que nos amou, ele deu o seu Filho unigênito para nós. Realmente entregou com propiciação pelos nossos pecados. Pela sua ressurreição, nos permitiu o caminho para a vida eterna. E as pessoas que creem nessa verdade, agora não perecem, têm a vida eterna. Então, realmente um pecador que merecia ir para realmente o inferno, que merecia ir para o perdão, para a perdição, ele vai porque não crê. Agora, aqueles que creem realmente não vão para a perdição. Eles vão para o reino do Senhor Deus. Mas aqueles que não creem realmente vão para a perdição, onde existe a ira de Deus. Então, se você crer, você vai ser salvo. Então, mas nós sabemos que realmente a ira do Senhor Deus cai sobre essa pessoa que não crê. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, realmente nós, quando ainda éramos pecadores,
Então, o Senhor, Deus, realmente ele se manifestou o seu amor por nós. Então, quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor Deus pelas nossas inimizades. Então, Cristo, ele morreu por nós. Então, nós podemos ver que existe o amor do Senhor Deus que se manifesta e se confirma em nós. Isso não é realmente algo excelente? Então, nós realmente temos recebido a salvação. Quer dizer que nós todos, realmente, em qualquer momento, seja na obediência, seja na nossa vivência, realmente nada do que nós fizemos vai se juntar. Tudo que é para a nossa salvação é simplesmente o amor de Deus. É o incondicional, o amor perfeito de Deus. É o amor santo. É onde ele permite o seu Filho unigênito para a morte de cruz por nós. Então, o que vai adicionar nisso? Então, Deus, o Criador de todas as coisas, permitiu o seu Filho unigênito como formato de homem para este mundo, para morrer por nós. Então, como é que nós podemos medir esse amor do Senhor Deus? Então, nós podemos ver que esse amor verdadeiro do Senhor que nos salvou. É por isso que em Romanos, capítulo 5, versículo 5, realmente o amor do Senhor foi realmente despejado sobre o nosso coração. Se nós olharmos no Antigo Testamento, realmente as coisas que foram prometidas, realmente onde o Senhor Jesus viesse, o Senhor Jesus no Novo Testamento, ele veio para nos salvar. E agora este amor do Senhor realmente foi manifesto para nós. Então quer dizer que nós podemos dizer que o amor do Senhor, ele foi manifesto, ele foi derramado, despejado dentro de nós. Nós podemos dizer que este é o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele derramou o seu cartão dentro de nós. Então, nós podemos dizer que através do seu grande amor do Senhor, realmente ele nos libertou. Então, quer dizer que o Senhor, ele nos libertou de nossos pecados. Então, realmente, a origem de nossos pecados, realmente nós todos, realmente recebemos o amor do Senhor, que é o amor de Deus que nos fortalece. Se nós falamos que fortalece, quer dizer que o amor do Senhor Deus, ele nos ama, mas também ele nos segura agora, está nos agarrando. Então, quer dizer que agora nós todos, realmente que estávamos, porque nós podemos dizer que Cristo morreu, realmente uma pessoa morreu por todos, então logo todos morreram. Quer dizer que, realmente, já que uma pessoa morreu por todos, então todos morreram. O Cristo ter morrido, quer dizer que nós morremos. Cristo ter morrido, quer dizer que agora realmente todas as pessoas, elas morreram. Quer dizer que Cristo morreu por todas as pessoas. Então, os pecadores que mereciam morrer, realmente já morreram dentro de Cristo. Então agora todos se tornaram pecadores, não é? Por conta de um só homem. E agora por um só homem precisa o quê? Conseguir essa salvação, essa remissão dos pecados. Então quer dizer que Cristo morreu por todas as pessoas. Em Romanos capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, realmente Cristo ele já perdoou todos esses pecados na cruz por nós. Como em Hebreus capítulo 9, versículo 12 também. Então, pelo seu próprio sangue, ele cumpriu uma eterna redenção. E assim ele entrou nas alturas e até o presente momento ele está orando por nós. Então, nós podemos ver que o Senhor, ele morreu por nós. Então, ele está dizendo realmente, fulano de tal, eu morri por você. O meu filho morreu por você. Então, realmente, você precisa crer nisso. Essa é a satisfação de Deus. E isso é salvação. Não existe nada além disso. Em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Então, Filipenses, nós temos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21 e 22. Então, versículo 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos,
e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, antes de recebermos a salvação, nós, pelas obras más, estávamos longe do Senhor Deus. Éramos inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então, está longe do Senhor Deus. Então, com o coração, ser inimigo de Deus. Então, se você se torna inimigo de Deus, então, olhem só isso, como é medonho. Então, uma pessoa realmente pense bem, esse meu inimigo está me perseguindo para me matar. Então, o que vai acontecer se você se tornar inimigo de Deus? Mas no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Quer dizer que agora que nós éramos inimigos, agora nos tornamos reconciliados com Deus. Quando nós cremos nessa verdade, nós temos essa reconciliação, quer dizer que a nossa inimizade desapareceu. Quando nós éramos inimigos do Senhor, agora essa inimizade desapareceu, o Senhor está estendendo a sua mão para nós, dizendo, agora segure nossa mão. Vamos nos reconciliar, agora eu preciso segurar nessa mão. Então, o Senhor ele perdoou nossos pecados para a eternidade e agora está estendendo a sua mão para nós. Mas se eu não pegar nessa mão do Senhor, o que vai acontecer? Então, o objetivo de ele ter nos reconciliado é para que no corpo da sua carne, pela morte, para perante vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Para ser santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Quer dizer que nós fomos santificados, sem nenhuma mácula, sem nenhuma coisa para ser repreensível diante do Senhor Deus. Nós recebemos esse perdão diante do Senhor. Então, nós sabemos que nós recebemos o perdão dos pecados do Senhor. Mas como que nós agora vamos viver diante do Senhor? Realmente sem pecado, ser irrepreensível, santo, inculpável diante do Senhor Deus. Parece impossível, não é? O Senhor, ele nos salvou simplesmente pela graça, pelo amor do Senhor. Então, pela graça do Senhor, nós somos vivificados, porque nós compreendemos e cremos, então nós recebemos a salvação do Senhor. Quer dizer que puramente é pela graça de Deus que recebemos a salvação. Nada pode ser misturado neste meio. E depois, como é que eu posso me tornar santo? Então, a salvação foi pela graça. Então, o pai, a mãe, realmente eles me deram a vida, eu recebi a vida deles. Agora eu preciso crescer. Então, simplesmente eu sou criado e sou deixado de lado? Não, agora precisa crescer muito bem. Todos os dias precisa tomar um banho, precisa ser amamentado, precisa trocar de roupa. Então, como é que amam tanto? O amor dos pais. Realmente ele cuida desses filhos. Então, realmente, sem cuidado dos pais, como é que esses filhos eles podem crescer? Então, de forma santa, de forma contínua. Realmente precisam receber esse amor do Senhor. Então, isso é dentro do amor de Deus. E se olharmos em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer que pela graça de Deus somos salvos e pela verdade somos santificados. Então, você ser santificado, você ser purificado, significa a mesma coisa. Então, nós todos recebemos a salvação. Então, mas nós, por conta desse instinto carnal, ainda temos o pecado dentro de nós. Então, mas o Espírito Santo, pela palavra, ele nos santifica. Quer dizer que pela palavra de Deus, nós ouvimos, lemos, obedecemos. Nesse meio, nosso dia a dia, nossa vida é mudada pelo Espírito Santo. Então, de forma santa, sem máculas, nada que seja repreensível e possa ser uma unidade. Após recebermos a salvação, cada momento mais nós precisamos nos tornar santos. Então, você se tornar santo quer dizer que você está se discernindo do pecado.
Então, nós somos pessoas que estamos cheios de pecado, cheios de imperfeições. Então, mas cada momento mais. Assim como do pecado nós somos curados, a ferida vai sarando, nós vamos sendo melhorados, sem nenhuma mácula. Para que assim, quando formos para diante do Senhor Deus, sejamos irrepreensíveis. Se nós olharmos para a nossa vivência, existem muitas coisas para serem repreensíveis. Seja a nossa forma de viver, nossa forma de agir, a nossa fala, tudo precisa mudar. Esse é o objetivo de nos ter salvo. Então o Senhor não deseja simplesmente salvar o pecador e levá-lo. O Senhor, Ele deixa o pecador neste mundo. Então por quê? Realmente está dentro da igreja? Por que está dentro da igreja? Ele vai aprendendo a palavra cada dia mais, não é mesmo? Ou em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, realmente como uma criança pequena, precisa desejar o leite racional, porque ele nos faz ir crescendo em espírito. Então quer dizer que uma criança pequena, ela como vai tomando desse leite, vai crescendo, nós também precisamos desejar essa palavra do Senhor Deus para irmos crescendo. Quer dizer que nós temos o instinto do homem antigo, que é a concupiscência carnal, que precisa se perder para crescermos em espírito. Como em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Então, até que a estatura completa de Cristo seja formada em nós, até que a personalidade de Cristo seja formada. É por isso que ele está sentindo dores de parto até agora. Então, você sofre para dar à luz, mas sofre também para criar. Então, após receber a salvação, realmente tem ainda muitas crianças pequenas, imaturas. 1 Coríntios capítulo 3 também. Se olharmos no versículo 2 e 3, também já disse. E nós somos crianças, ainda crianças pequenas dentro de Cristo. Recebemos a salvação, mas ainda somos pequeninos, somos ainda da carne. Então, dentro de nós existem as contendas, os conflitos. Então, por que que realmente estamos seguindo essa vontade deste mundo? As pessoas do mundo. Então, quando recebemos a salvação, já recebemos faz tempo, mas até agora estão brigando, discutindo. Então, uma pessoa que diz que recebeu a salvação, mas até agora está brigando. E ele fala, aquele irmão, ele fez isso, eu não gosto daquele, ele fechou, ele disse assim isso pra mim, ele é assim. Então, até parece que já vai sair assim um murro do rosto do outro. Quando é que vai amadurecer? Então, o Senhor Jesus foi blasfemado, mas ele não blasfemou. O Senhor Jesus, realmente mesmo sendo ameaçado, ele não ameaçou as pessoas. Ele realmente sendo o rei dos reis, foi esbofeteado, cuspiram nele, bateram nele, derrubaram, xingaram. Será que nós não podemos receber o exemplo desse Senhor? Então o outro vai e erra, e então eu já fico, que raiva dele. Eu vou revidar. Então, quando você mexe um pouquinho nessa pessoa, você consegue descobrir o que está dentro do coração dessa pessoa. Em Mateus capítulo 5, versículo 40 em diante, realmente ele já disse que nós precisamos ser perfeitos como o Pai nos céus é perfeito. Como é que nós podemos ser perfeitos como o Senhor Deus, que é perfeito nos céus? Então, o Pai é um Pai incrível. Ele disse para o filho. Ele disse, filho, você pode só parecer a metade comigo, é isso? Não, mesmo que você não consiga se tornar melhor que o Pai, ele deseja que seja como o Pai. Como em 1 Pedro, ele já disse que nós precisamos ser participantes, realmente, dessa personalidade do Senhor, dessa santidade, dessa estatura do Senhor. O Senhor, ele deseja que nós nos tornemos como Ele. Então, quer dizer que realmente um espírito que foi criado com fome, ou Senhor, realmente estávamos mortos em pecado, mas agora fomos vivificados. E se fomos vivificados, é o que agora? Quer dizer que agora nós precisamos buscar ao Senhor, que é a imagem do Senhor, até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Então, se nós olharmos a educação de hoje em dia, realmente é uma bagunça. Então, tem pessoas que dizem que aprenderam muito e não sei o quê, mas
Eles ali são bravos. Não importa se a pessoa tem doutorado, se a pessoa tem isso ou aquilo. As pessoas vão e chamam essa pessoa de quê? Ah, a pessoa realmente é uma pessoa que não aprendeu de ignorante, mas essa ignorância não é pela falta de entendimento, mas é porque a personalidade dessa pessoa é ruim. Então nós precisamos nos parecer com Cristo cada momento mais. Então, dentro da igreja, o que é que nós fazemos? Nós aprendemos a palavra. Então, cada momento mais, essas impurezas da carne vão sumindo. Quer dizer que essa santidade do Senhor, essa personalidade é formada a cada momento mais dentro de nós. Então, para que sejamos irrepreensíveis. Então, nós precisamos ir nos parecendo cada momento mais. Porque toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada pela vontade de Deus. Então, precisei educar de forma correta para que assim, no amor do Senhor, chegue à plenitude, para que ele possa se tornar como o do Senhor. Para que em toda a obra ele possa ser puro, possa ser bom, para se parecer com o Senhor. Então, pode parecer com o diabo desse jeito? Alguém havia dito dessa maneira. Então, com quem que ele parece? Então, com quem que os monges eles parecem? Olha, eles tiram todo o pelo, se vestem assim. Porque eles sempre olham para Buda. Sempre olham para o Buda. Então, eles olham para o Buda e dizem, nossa, o Buda, a cada momento, ele vai ascendendo, né? Dito espiritualmente, vai se tornando o quê? Um ser. Daí eles vão querendo se tornar como Buda. Então, eles vão seguindo o quê? Somente a casca, o exterior. Mas nós, os cristãos, precisamos ser como? Precisamos nos parecer com o Senhor. Então, cada momento mais. Eu preciso me parecer com o Senhor. Como na igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo já disse, até que a estatura de Cristo seja formada em vós. Eu sinto essas dores de parto continuamente. Então, para fazer uma pessoa receber a salvação hoje em dia, vocês sabem como é difícil. Então, nós fizemos realmente um seminário bíblico no mês passado. Realmente muitas pessoas vieram e participaram também. E no meio dessas pessoas que receberam a salvação, havia muita oração por essas pessoas. Há um investimento do tempo, uma dedicação. Então, realmente, quanto que nós nos esforçamos para que uma pessoa receba a salvação? Então, agora, já que recebeu a salvação, eu vou falar, acabou, agora eu vou deixá-los? Não, não é. Eu preciso conduzir para diante espiritualmente, ajudar. Assim como uma criança nasce na família, a família toda ajuda para que essa criança possa crescer muito bem. Então, para que possa receber a salvação, existe o esforço, a dedicação. Então, realmente, para que possa viver diante do Senhor Deus, ajudar espiritualmente. Então, para que essa pessoa não fique com o coração ferido, não fique desamparado. Uma pessoa que recebeu a salvação se agir de qualquer jeito, mas uma pessoa que recebeu a salvação recentemente, vai ficar com o coração ferido, não consegue aprender. Porque pense bem, se ele aprender essas coisas ruins, uma pessoa que recebeu a salvação depois, ele vai parecendo, vai aprendendo com as pessoas que receberam a salvação primeiro. Se uma pessoa que recebeu a salvação primeiro começa a agir de forma insensata, essa pessoa vai se parecendo com ele. Então, realmente, o Senhor não é visível para essas pessoas, mas as pessoas, elas enxergam aqueles que receberam a salvação. É por isso que eles vão tentando imitar. Eles pensam, o salvo é assim, então você é assim. Então, quão grande é o nosso dever? Após recebermos a salvação, cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 26 e 27, vamos ler todos juntos. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Então, quando uma criança pequena ela nasce, realmente com quanto tempo você vai criando? Amamenta a criança uma vez por mês? Não, todos os dias você precisa amamentar. Eu não consigo entender, é uma coisa pequenininha. Não sei o que que ele tem, ele toda hora precisa. Realmente precisa de amamentar, precisa do cuidado, precisa tomar banho. A cada momento, mas nós não sabemos. Mas tem muitas coisas para cuidar de uma criança. Após recebermos a salvação, realmente como existe a lavagem da água. Quer dizer que pela palavra são lavados. Quer dizer que da mesma maneira pela palavra precisa se tornar limpo. Então, se não tiver água, será que tem como se tornar limpo? Não tem como. Então, se nós olharmos na faixa de Gaza, eles não têm água agora no momento. Então, onde que existe água para eles tomarem banho? Eu olhei isso e realmente eu fiquei muito preocupado. O corpo toma banho todos os dias. Então, limpa, lava, faz isso, aquilo, assado. Faz tudo isso. Mas por que que o coração não está sendo limpo? Todos os dias precisa ler a Bíblia. Todos os dias precisa ouvir. Todos os dias precisa estar no meio dessa obediência. Como é em obediência, precisa todos os dias se purificar. A cada momento precisa se tornar limpo, precisa se tornar santo. Então, isso quer dizer que é elevar mais um nível. Quer dizer que vai se tornando limpo a cada momento mais, vai se tornando como o Senhor. Então, para estabelecer uma igreja santa dentro do Senhor. O Senhor é o noivo e nós somos a noiva. Então, realmente, o Senhor fez com que realmente Adão adormecesse e arrancou uma costela dele para criar a mulher. Depois que ele acordou, ele viu o quê? Ele viu que a Miss Hawa. Então, como deve ter sido tão linda, não é? Ela deve ser mais bonita do que a Miss Universo. Então, Adão ficou tão feliz, ele disse, você é minha carne da carne, meu osso entre ossos. Então, nós somos a esposa do Senhor, as noivas. E o Senhor? Então, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos a salvação quando pecadores imundos, mas depois somos purificados cada momento mais. Nós somos transformados como igreja santa do Senhor. Então, como Adão e Eva, realmente eles cada momento foram purificados diante do Senhor. Então, é isso que o Senhor ele deseja que nós sejamos, estabelecidos como uma igreja santa diante do Senhor. É por isso que em Efésios capítulo 5, realmente o Senhor é o noivo e a igreja é a noiva. Então, realmente é como uma igreja gloriosa que nós precisamos ser estabelecidos. Então, realmente todas essas coisas precisam ser o quê? De forma imaculadas, irrepreensíveis, santas diante do Senhor. Então, é isso que o Senhor ele deseja que nós possamos ser estabelecidos. Então, quando recebemos a salvação, cada momento mais, nós precisamos nos parecer com o Senhor. E quando o Senhor ele vier, é a entrada do noivo. Eu pensei bem, quando o noivo estiver chegando, ele vai chegar de forma maravilhosa. Quando fala a entrada da noiva, mas a noiva vai, nem se arrumou. O cabelo está ali todo descabelado. Vamos pensar, ela está entrando no casamento desse jeito. O noivo vai se assustar e vai fugir do casamento. A noiva precisa, naquele momento do casamento, estar no formato mais belo, mais puro possível. Então, quando o coração ser assim também, como deve ser agradável, não é mesmo? O nosso coração também, para que possa estar diante do Senhor. Como em Apocalipse capítulo 19, realmente quando nós estivermos perto das bodas do Cordeiro, a noiva já está preparada. Já está vestida de linho novo, fino e puro. Então, isso é o quê? São todas as obras dos santos. Então, quando o Senhor ele vier,
Realmente não podemos simplesmente pensar, o Senhor está vendo e eu estou ficando feliz e alegre. Não, eu preciso me preparar também para a sua vinda. De forma limpa, de forma santa, para que nada seja repreensível diante do Senhor. Estar diante do Senhor. Então, o Senhor, Ele nos salvou para nós estarmos diante dEle de forma pura. Então, nós somos vivos, não somos mais mortos. Nós precisamos viver como vivos. Então, hoje eu pregarei até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Então, antes, nós todos que estávamos no meio do pecado, merecíamos receber o castigo diante do Senhor Deus, mas pelo seu grande amor que nos amou, o Senhor perdoou os nossos pecados, nos salvou de nossos pecados e iniquidades, fez com que nós pudéssemos nos tornar como seus filhos, nos permitiu essa glória eterna de podermos entrar no seu reino, Senhor. Senhor, que no restante de nossos dias nós possamos viver como seus filhos. Todos os dias, de forma renovada, de forma santa, possamos ser restabelecidos diante do Senhor. Para que realmente no futuro, tão próximo, quando nós nos encontrarmos com o Senhor que virá em glória, nós possamos estar diante do Senhor sem nenhuma falta, sem sermos repreensíveis, Senhor. A nossa vivência, todos os dias, possa ser renovada, Senhor. E toda a nossa vida, nós dependemos da mão de graça do Senhor. E nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.